Após a morte de Josué, que liderou o povo de Israel na conquista da Terra Prometida, a nação entrou em uma fase crítica da sua história. Sem um rei ou governo centralizado, as tribos viviam espalhadas, muitas vezes isoladas umas das outras, e enfrentavam constantes ameaças dos povos vizinhos. O período dos juízes foi marcado por um ciclo doloroso. O povo se afastava de Deus, sofria a opressão dos inimigos, clamava por ajuda, e Deus levantava um juiz para libertá-los. Esse ciclo se repetia por gerações, revelando uma realidade difícil para Israel. As forças políticas eram fragmentadas, a justiça quase inexistente, e a insegurança era parte do dia a dia. A opressão não era só militar, mas social e espiritual. Muitas vezes o povo voltava a adorar ídolos e se afastava da aliança feita com Deus, o que facilitava sua subjugação pelos inimigos. No norte da Terra Prometida, a cidade de Hazor, sob o comando do rei Jabim, representava uma grande potência militar e política. Jabim governava com mão dura e mantinha o povo de Israel em um estado de submissão quase escrava. Seu comandante de guerra, Sísera, era um líder temido e cruel, com um exército dotado de cerca de 900 carros de ferro, máquinas de guerra inovadoras para a época que causavam pânico e destruição. Ele dominava o campo de batalha. Os carros de ferro eram como tanques antigos, pesados e imparáveis, movendo-se com velocidade e força esmagadora. Nenhuma tribo israelita conseguia se organizar para enfrentar essa força devastadora. Asbatal. Imagine um povo cansado, amedrontado, vivendo dias sombrios onde a liberdade parece uma memória distante. O sol nascia no céu, mas o medo era a sombra constante que cobria as famílias de Israel. As vozes das crianças eram silenciadas pelo som distante dos tambores de guerra dos opressores. A terra, antes fértil e cheia de esperança, agora parecia murchar sob o jugo cruel do inimigo. Israel estava de joelhos. Por 20 anos, o rei Jabim, um governante implacável da poderosa cidade de Hazor, mantinha seu domínio sobre o povo com mãos de ferro. Seu comandante militar, Sísera, era temido em toda a região, com seus 900 carros de ferro, verdadeiras máquinas de guerra que avançavam esmagando tudo. Ele espalhava terror por onde passava. Nenhuma tribo israelita tinha força para enfrentá-lo. O povo vivia sufocado pela opressão, marcado pela dor da escravidão, pela perda de entes queridos, pela insegurança das colheitas e pela angústia de um futuro incerto. Onde estava Deus? Será que o Senhor havia se esquecido deles? No meio dessa escuridão, surge uma figura singular, uma mulher cujo nome seria lembrado para sempre. Débora, a profetisa, a juíza, a voz de Deus que traria esperança e luz. Débora não era uma líder comum. Não usava armaduras, nem comandava exércitos a princípio. Ela sentava-se calmamente sob uma palmeira, a sombra que se tornou símbolo de justiça e sabedoria, no alto das montanhas de Efraim. Pessoas de todas as idades e condições caminhavam até ela, carregando suas dores, dúvidas e injustiças, buscando suas palavras firmes e cheias de fé. Ela tinha uma força interior que ninguém podia explicar, uma coragem que vinha diretamente de Deus. Seu olhar penetrante transmitia calma, mas também uma determinação inabalável. Naqueles dias difíceis, Débora era o farol que guiava Israel na tempestade. O tempo havia chegado. Deus falou ao coração de Débora com uma voz que não podia ser ignorada. Era hora de agir, de libertar o povo daquela prisão invisível. Ela sabia que a batalha seria dura, sabia que precisaria de coragem não só para enfrentar os inimigos de fora, mas também as dúvidas de dentro, especialmente as de Baraque, um homem escolhido para liderar o exército, mas que hesitava diante do chamado. Mas Débora não se deixava abater. Em sua fé, ela via a vitória antes mesmo da luta começar. O sol ainda não havia chegado ao seu auge quando Débora enviou mensageiros para buscar Baraque, o líder da tribo de Naftali, um guerreiro respeitado, conhecido pela coragem e habilidade. Ele era o homem escolhido para encabeçar a revolta contra o exército de Sísera.
aquele que aterrorizava Israel com seus carros de ferro. Mas quando Débora falou a palavra de Deus, convocando Baraque para reunir 10.000 soldados e marchar contra o opressor, algo inesperado aconteceu. Baraque hesitou. "Eu só irei se você vier comigo", disse ele. Era um pedido incomum, uma dúvida disfarçada de precaução. Baraque sabia que enfrentar Sísera era perigoso demais, mesmo com 10.000 homens. A força do inimigo parecia invencível. Mas mais do que isso, ele sentia que não podia enfrentar aquela guerra sem a presença de Débora. A voz firme que transmitia a certeza da vontade de Deus. Débora olhou para ele, firme e decidida, e disse com voz clara: "Eu irei. Mas a vitória não será sua, mas de uma mulher." Ela sabia exatamente o que estava dizendo. Aquela profecia anunciava o destino de Sísera, e a glória daquela batalha seria celebrada por uma mulher corajosa. Baraque aceitou o chamado, e a notícia se espalhou rapidamente pelas tribos de Naftali e Zebulon. 10.000 homens começaram a se preparar, reunindo armas, afiando lanças, enchendo as cantis de água. Enquanto isso, Débora, confiante na promessa de Deus, se preparava para ir ao campo de batalha. O local escolhido para o confronto não poderia ser mais estratégico. O Monte Tabor, uma montanha imponente e rochosa, cercada por planícies abertas. Débora e Baraque reuniram as tropas no alto da montanha, enquanto Sísera avançava com seu exército poderoso e seus carros de ferro reluzindo ao sol, prontos para esmagar a resistência. Mas o que aconteceu naquele dia foi algo que ninguém esperava. Deus não usaria apenas a força do exército de Israel. Ele mexeu com os céus. Nuvens carregadas começaram a se formar. A escuridão crescia no horizonte, e um trovão distante anunciava a tempestade que se aproximava. A chuva desabou forte, transformando o campo aberto em um mar de lama e água. Os carros de ferro que precisavam de terreno firme para se mover ficaram atolados. O poder das máquinas de guerra se transformou em fraqueza, pois elas afundavam na lama, paralisando o exército de Sísera. A desordem se instalou entre os soldados inimigos. Aproveitando o caos, Baraque e seus homens avançaram com coragem, esmagando o inimigo e cortando suas linhas de fuga. A vitória começou a se desenhar no rosto do povo de Israel. Um sentimento de libertação, de justiça sendo feita, crescendo a cada passo dado na luta. Com o exército de Sísera derrotado e seu poder esmagado pela tempestade e pela coragem israelita, o comandante inimigo sabia que sua vida estava por um fio. Ele abandonou os carros de ferro atolados na lama e fugiu a pé desesperado, buscando qualquer esconderijo que pudesse salvar sua vida. Foi então que Sísera encontrou uma tenda ali perto, a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, cujo povo mantinha uma aliança frágil, mas respeitosa, com os cananeus. Jael, mulher de coragem e sabedoria, recebeu o fugitivo com um disfarçado sorriso de hospitalidade. Ofereceu-lhe um lugar para descansar e um copo de leite para acalmar sua sede. Sísera, exausto e desconfiado, confiou nela e se deitou para dormir, achando que aquela tenda era seu refúgio seguro. Mas Jael tinha outra missão. Quando Sísera adormeceu, profundamente, ela pegou uma estaca de tenda e, com determinação que parecia vir do próprio céu, cravou-a na cabeça do inimigo, matando-o instantaneamente. A morte de Sísera foi o sinal claro de que a tirania de Jabim havia terminado. O povo de Israel, liderado por Débora e Baraque, agora podia respirar livremente, sentir a esperança voltar ao coração. Débora, então, levantou sua voz em um cântico, um poema antigo que ecoa até hoje como um testemunho da intervenção divina. Nesse cântico, ela celebra a bravura das mulheres Jael e Débora, a força dos guerreiros que confiaram em Deus e o juízo que o Senhor trouxe sobre os inimigos. Ela exalta o poder de Deus que fez os rios se moverem e as montanhas tremerem, ajudando o povo a alcançar a vitória. Depois daquela batalha, Israel viveu um tempo de paz por 40 anos, décadas marcadas pela liberdade, pela justiça
e pela certeza de que Deus não abandona seu povo. Depois da batalha, Débora e Baraque não apenas celebraram com festa, eles entoaram um cântico, uma expressão profunda de fé, gratidão e reconhecimento da ação poderosa de Deus na história de seu povo. Esse cântico, registrado no capítulo 5 do livro de Juízes, é uma das primeiras poesias hebraicas conhecidas e carrega uma força impressionante. Ele é mais do que um relato da vitória. É uma verdadeira oração, um testemunho de como a confiança em Deus mudou o destino de Israel. Débora começa exaltando a justiça divina e o apoio do Senhor, que fez com que os rios se movessem e os montes tremessem para ajudar o seu povo. A natureza inteira parecia participar daquela luta. Um lembrete de que Deus está acima de tudo e de todos. Ela chama a atenção para as tribos que se levantaram com coragem e aquelas que hesitaram, mostrando que, na guerra espiritual e física, a disposição do coração faz toda a diferença. E em meio à exaltação dos guerreiros, ela destaca com emoção a força das mulheres. Jael, que com coragem e astúcia matou Sísera. Ela compara a ação dela a uma tempestade que veio do deserto, mostrando o poder escondido na coragem feminina. A derrota de Sísera não foi apenas uma vitória militar. Foi um ponto de virada na história de Israel. Por 40 anos, o povo desfrutou de um período de paz, um tempo raro e precioso no turbulento ciclo dos juízes. Mais do que isso, Débora se tornou um símbolo de liderança guiada pela fé, coragem e sabedoria. Ela quebrou paradigmas em uma sociedade patriarcal, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, independente de gênero, para realizar grandes obras. Sua história inspira gerações até hoje, lembrando que a verdadeira liderança é servir com humildade e confiar plenamente em Deus. Depois que Jael cravou a estaca na cabeça de Sísera, o silêncio tomou conta da tenda. O inimigo poderoso, que por anos havia espalhado terror e destruição, estava finalmente morto, caído, incapaz de lutar, derrotado pela coragem de uma mulher. A notícia correu como fogo no campo seco. De aldeia em aldeia, de tribo em tribo, o povo de Israel ouviu o que parecia impossível. Sísera, o temido comandante dos carros de ferro, não existia mais. Um suspiro coletivo de alívio e esperança explodiu em seus corações. A sombra da opressão começava a se dissipar, deixando no ar o doce aroma da liberdade. Homens que haviam se escondido por medo agora levantaram suas cabeças. Mulheres que haviam chorado em silêncio, agarradas às suas crianças, sentiram uma força nova nascer dentro delas. Débora, a profetisa que havia guiado Israel com sabedoria e fé, caminhava entre o povo, seu rosto iluminado pela certeza de que Deus havia cumprido sua promessa. Ela sabia que aquela vitória era mais do que uma batalha ganha. Era o início de uma nova era. Por 40 anos Israel viveu em paz, 40 anos de sossego, de justiça, de reconstrução. As tribos, antes divididas e fragmentadas, começaram a se unir de verdade. Cultivaram suas terras, reconstruíram suas casas e seus lares, e, sobretudo, reconstruíram sua fé. Em meio a tudo isso, Débora continuava a ser a voz da justiça, a conselheira sábia que guiava o povo com amor e coragem. Baraque, o comandante que havia hesitado, agora era um líder, respeitado, um homem transformado pela confiança em Deus e pelo poder da vitória. O povo olhava para ele e para Débora e via que a verdadeira força vinha da união, da fé inabalável e da coragem para agir. Mas essa paz era mais que a ausência de guerra. Era a confirmação de que, quando o povo se volta para Deus, ele é capaz de derrubar qualquer gigante, enfrentar qualquer opressor. E o legado de Débora e Jael ecoaria por gerações, lembrando que a liderança verdadeira não depende de força ou posição, mas de coração disposto, fé firme e ação corajosa.
Quando a poeira da batalha assentou e a paz começou a florescer sobre Israel, Débora ergueu sua voz. Não era uma voz qualquer. Era a voz de um povo liberto, a voz da fé que venceu o medo. A voz da esperança que nunca se apagou, ela cantou. E o seu cântico era como um rio poderoso que corria pelas colinas e vales, tocando o coração de cada homem, mulher e criança. Em suas palavras, ela exaltava o Senhor, o Deus que fez a terra tremer, que abriu os rios e moveu as montanhas para salvar seu povo. Ela lembrava que aquela vitória não veio por força humana, mas pela mão poderosa do Todo-Poderoso. Débora chamou as tribos para se lembrar, as que se levantaram e lutaram com bravura, e as que ficaram hesitantes, observando, de longe. Ela celebrou o valor dos homens de Israel, mas também destacou o papel fundamental das mulheres, aquelas que, como Jael, tiveram coragem para agir no momento decisivo. Cada verso era uma onda de gratidão, um testemunho da fidelidade de Deus em meio à luta. O cântico ecoou pelos campos, enchendo o ar de alegria e louvor, unindo o povo em uma celebração que não era só da vitória militar, mas da vitória da fé, da justiça e do amor divino. E naquele cântico, Israel se viu como um povo renovado, chamado a caminhar na luz da justiça e da confiança no Senhor. Débora, profetisa e juíza, tornou-se a voz viva da esperança, uma lembrança eterna de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é fiel e seu poder é incomparável. A história de Débora é uma das mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia, trazendo lições poderosas sobre liderança, fé, coragem e justiça. Ela viveu em um tempo de grandes desafios, quando o povo de Israel sofria sob a opressão cruel de seus inimigos. Mesmo assim, Débora não se deixou abater pelo medo ou pela situação difícil. Como juíza e profetisa, sua liderança se destacou pela sabedoria e pelo compromisso com a justiça, provando que governar não é questão de força ou poder, mas de servir com integridade e buscar o bem comum. Sua coragem foi uma luz em meio às trevas, mostrando que a verdadeira força nasce da fé em Deus. Débora enfrentou um contexto cultural que restringia as mulheres, mas isso não a impediu de se tornar uma líder decisiva e uma voz firme para seu povo. Ela nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero ou posição social, para realizar grandes coisas quando há disposição e confiança. Uma característica marcante em sua vida foi a escuta constante da voz de Deus. Como profetisa, ela não tomava decisões sozinha. Buscava a orientação divina para guiar o povo com justiça e sabedoria. Isso nos lembra da importância de estarmos atentos à direção de Deus, especialmente em momentos de dificuldade ou escolha. Além disso, Débora mostra que fé verdadeira gera ação. Ela não esperou passivamente pela libertação, mas convocou Baraque e o povo para lutar, agindo com coragem mesmo diante do medo e da incerteza. Sua história é um convite para todos nós sermos agentes de mudança, levantando-nos para agir conforme a vontade de Deus. O legado que Débora deixou é imenso. Seu cântico de vitória, uma das mais antigas expressões de louvor na Bíblia, celebra a fidelidade de Deus e inspira gerações a reconhecer sua mão poderosa nas batalhas da vida. Ela nos mostra que a liderança justa, fundamentada na fé, traz não só vitória militar, mas paz e prosperidade para a sociedade. Mesmo após tantos anos de opressão, Débora manteve-se firme na esperança e na fé. Sua vida nos ensina a perseverar e a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem prolongar a luta e o sofrimento. Essa confiança na aliança com Deus é a base da força do povo, e deve ser a nossa também. Além disso, Débora nos
Desafia a romper padrões culturais que limitam o potencial humano. Seu exemplo de mulher líder e profetisa abre espaço para um entendimento mais amplo de igualdade, respeito e valorização das mulheres em todos os contextos. Ela também nos lembra da importância da humildade na liderança. Apesar de sua posição de destaque, ela sempre apontava para Deus como fonte de toda vitória e sabedoria, mostrando que a verdadeira glória pertence ao Senhor. A comunhão e o trabalho em equipe foram essenciais em sua liderança. Débora sabia que grandes vitórias dependem da união, do esforço conjunto e da fé compartilhada, nos ensinando que ninguém conquista nada sozinho. Sua vida foi um farol de luz em tempos de escuridão, um convite para sermos luz onde quer que estejamos, defendendo a justiça e agindo com coragem mesmo diante das dificuldades. Débora nos mostra ainda que o medo é natural, mas não pode nos paralisar. A fé transforma o medo em ação, a hesitação em decisão firme. E esse é um ensinamento vital para nossa caminhada diária. Seu cântico de vitória é uma expressão de louvor e gratidão que nos inspira a reconhecer o poder de Deus em nossa vida, celebrando suas vitórias mesmo em meio aos desafios. Por fim, a vida de Débora é um chamado à fé ativa. Não basta crer, é preciso agir, enfrentando o mundo com coragem, sabendo que Deus está conosco. Em resumo, Débora é um exemplo eterno de fé, coragem e justiça. Sua história nos desafia a viver com propósito, confiança e determinação, lembrando que, com Deus ao nosso lado, somos capazes de superar qualquer obstáculo e transformar a realidade ao nosso redor.